Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol. Olá, seja bem-vindo ao Bom Dia Rural deste sábado, dia 18 de julho de 2026. Estamos chegando com muita informação, orientação técnica e também curiosidades. Leandro, o El Ninho está em plena atividade e a região sudoeste do Paraná passou por um período longo de chuva. Mas na última semana surgiu o sol e já inicia a colheita da safra de milho de verão. Nós vamos trazer para vocês os destaques do nosso programa. Da agricultura familiar a empresarial. Conheça as principais linhas do Plano Safra disponibilizadas pela Cressol. Projeto que está espalhando milhares de mudas de araucária pelo sudoeste do Paraná. Os produtores que avistaram uma onça durante o trabalho na lavoura. E ainda, conheça os planos do governo federal sobre renegociação das dívidas rurais. Na próxima meia hora, a gente te faz companhia. O Bom Dia Rural está só começando. Estamos começando o programa Bom Dia Rural pela Rede Massa e também nas redes sociais. Leandro, você sabia que o Plano Safra vai muito além do que o custeio agrícola? O agricultor pode financiar a modernização de frotas e silos para a armazenagem. Pois é, são diversas linhas e condições diferentes para cada atividade e também perfil de produtor. Por isso nós fomos buscar mais detalhes junto à Cressol para trazer todas as informações de como que está sendo operacionalizado o Plano Safra 2026-2027. 18 bilhões de reais. Esse é o volume de recursos que a Cressol está disponibilizando aos cooperados para o Plano Safra 2026-2027. Esse é um momento em que, após meses de planejamento, preparação e até intervenções para defender os interesses dos associados quanto às condições, a cooperativa coloca a campo seu time de especialistas para viabilizar um dos principais programas de produção de alimentos do mundo. A boa notícia é que o novo Plano Safra chega com um certo alívio para quem já se organiza para plantar, comprar animais ou investir em melhorias na propriedade. Aí, de modo geral, olhando os públicos, a gente fala de uma redução de taxa que varia aí de 1% até 3,5%, olhando todos esses três públicos que eu acabei de destacar. Mas o agricultor familiar teve 1% de redução, então o que vai dar uma condição muito favorável a ele nesse momento de taxa de Selic alta. E o pronampiano, que é um médio produtor, também teve uma redução. Saímos de 10%, que era a safra passada, para 9% de taxa ao ano, seja ele no custeio ou no investimento. Basicamente, o Plano Safra está dividido em três grandes grupos. O da agricultura familiar é destinado a propriedades menores e com faturamento mais modesto, mas conta com taxas bastante atrativas. Para os médios produtores, as taxas e valores a serem acessados mudam, assim como a chamada agropecuária empresarial, que concentra um maior volume de recursos. Com esse dinheiro é possível comprar insumos, preparar o solo, adquirir animais, investir em máquinas, galpões, silos e até reformar a casa. Aí, cada linha tem suas condições específicas, dependendo do perfil do produtor e da forma com que o recurso será utilizado. O anúncio das linhas do Plano Safra trouxe algumas novidades bem importantes para todo o sistema Cressol, principalmente ligado a algumas linhas que são muito trabalhadas através da cooperativa, né, Tomé? Fala um pouco mais sobre como que todo esse desenho, esse novo arranjo pode fortalecer ainda mais a agricultura, principalmente do pequeno e médio produtor. Eu acho que sempre é uma expectativa muito grande quando a gente fala do Plano Safra, né? E para nós da Cressol, que já é a nossa essência, desde 1995, olhando, né, o pequeno, médio produtor, enfim, existem linhas empresariais também nesse sentido. Então, com toda certeza, a Cressol já estava preparada com suas plataformas, aguardando o anúncio, se precisasse alterar a questão das taxas de juros, principalmente, né, nesse sentido. E aconteceu, né, diminuiu um pouco as taxas de juros, melhorou, inclusive algumas novas linhas. E a partir daí, então, a nossa equipe é mão na massa mesmo, né? Eu acho que entender a demanda
ver as oportunidades e oferecer as melhores soluções, né? Eu sempre gosto de reforçar, né? Quando a gente fala o cooperado, o associado, ele é o dono da cooperativa. E se nós temos cooperativa, não existe a razão de ser se não temos cooperados, né? Então o cooperado é que transforma e fortalece a instituição como uma cooperativa. Então a gente precisa olhar isso. Nesse encontro com a imprensa, a Cressol Tradição detalhou como estão sendo as primeiras semanas de operação do novo Plano Safra, além das principais linhas e condições. É um momento importante porque os recursos liberados aqui impactam toda a sociedade. E a meta para esse ciclo é superar os 800 milhões de reais injetados na produção rural ao longo do último ano. E esse ano a nossa expectativa é fazer 1 bi. Mas esse 1 bi ele não está muito alocado em valores, em concentração de crédito. É manter o tomador de crédito e trazer novos agricultores. Seja aqui no Sudoeste, onde a gente tem o maior tempo de atuação da nossa Cressol Tradição, ou seja na região de expansão, onde a gente está com um trabalho bastante intenso aí de abertura de novas agências. Se você quiser saber mais informações sobre as linhas de financiamento do Plano Safra da Cressol, acesse o QR Code aqui na tela ou procure uma agência mais próxima. Quem planta e produz nem sempre tem uma segurança sobre a atividade que exerce. Depende do tempo, das condições do mercado e também de uma série de outros fatores, não é mesmo, Panzer? Exatamente, Leandro. Foi por isso que o governo federal lançou a tabela de preços mínimos para que o produtor não receba nada menos do que o custo de produção. Acompanhe no Giro Agro. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento obrigatório da adição de etanol à gasolina. O percentual sai dos atuais 30% para 32%. Essa medida visa diminuir impactos dado ao conflito no Oriente Médio. O Brasil espera, com isso, diminuir a compra de 900 milhões de litros de gasolina por ano. Outro fator que influencia também essa decisão é a boa safra de cana-de-açúcar e também a expansão do milho para a produção de etanol. Estudos técnicos do governo apontam que os veículos não terão problema, mesmo aqueles motores que são movidos a combustão a gasolina. O governo também anunciou medidas que visam combater a adulteração de combustíveis. A Rússia reconheceu oficialmente o Brasil como um país livre de febre aftosa sem vacinação. Essa medida amplia as perspectivas para as exportações de carne bovina. Em 2025, os russos importaram cerca de 126 mil toneladas do produto brasileiro, com uma movimentação de aproximadamente 2,5 bilhões de reais. Entre janeiro e abril deste ano, os embarques alcançaram cerca de 40 mil toneladas e cerca de 896 milhões de reais, o valor 100% a mais do que o mesmo período do ano passado. A nova tabela de preços mínimos para as próximas safras de verão já foi publicada. A Portaria 934 do Governo Federal funciona como um verdadeiro escudo econômico. Se o preço de mercado despencar na colheita, o governo garante um valor mínimo para proteger a sua rentabilidade. Essa segurança vale até 2028 para culturas essenciais como soja, milho, arroz, feijão, leite e mandioca. E para o produtor consultar os valores de cada produto, basta acessar o site oficial da Conab ou do Diário Oficial da União. O Plano Safra já começou e a Cressol tem soluções para todos os ciclos da sua produção. Com crédito e parceria de verdade, do manejo da cultura ao investimento em máquinas e equipamentos. Tudo para você produzir com mais segurança. Faça como o Sr. João e conte com o Plano Safra da Cressol para seguir produzindo e crescendo. Cressol, em cada ciclo do campo, juntos. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia.
não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo, ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão. Sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você, com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade. O alumínio não é apenas um material, é a escolha de um estilo. Os perfis de alumínio da Vitralsul transformam projetos em verdadeiras obras de arte. Adaptável a qualquer design, o alumínio oferece liberdade para arquitetos inovarem e criarem espaços que inspiram. Elegante, leve, resistente e infinitamente versátil. Vitralsul, distribuindo qualidade. O Bom Dia Rural está de volta, trazendo agora orientações técnicas para você aplicar aí dentro da sua propriedade. É o quadro Fala Especialista, hoje em parceria com a Coasul. Bom, então a gente aqui estamos numa lavoura de trigo, né, recém-implantada, está terminando de emergir, né? Então assim, os primeiros cuidados que a gente tem que ter, principalmente agora, é planta daninha, né? E nesses primeiros dias de estágio, assim, a competição do trigo, com a planta daninha com o trigo, é muito delicado, né? O que mais tem e assim vem incomodado o produtor de trigo é a questão do azevém, né? A questão de herbicidas evoluiu muito. A gente tem vários herbicidas, então, que pode ser utilizado nessas lavouras de trigo, principalmente nessas áreas que tem infestação alta, né? Porque a competição é muito grande dessas plantas daninhas, né, com o trigo. Isso acaba interferindo na produção. Consequentemente, depois dessa aplicação de herbicida, a gente tem que se atentar nesse momento aí dos seus primeiros até os 20, 30 dias com a questão de nitrogênio. Além de questão de produtividade, isso vai acarretar lá na frente, na colheita desse trigo, numa qualidade. O nitrogênio acaba acarretando no quê?
nessa fase inicial? Primeira coisa, perfilhamento, além de transporte de nutrientes para a planta, acarretando em maior produtividade e, consequentemente, melhorando a qualidade. Então, assim, ó, a gente já se atenta a olhar desde o início, né? Primeiramente, com um bom tratamento de semente, né? Já começa ali a questão de cuidado com doenças. Então, nessas fases, pensando num clima, vamos pensar assim, um clima favorável para trigo, a doença também vai se instalar, né? Então, temos que ter cuidado, principalmente nos primeiros dias aí, até os 20, 30 dias, com o oídio, né? O clima seco, noites frias, o oídio é onde ele se define mais, onde ele ataca mais as plantas de trigo. Hoje em dia tem vários fungicidas, né? Bom para usar nessa fase. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado com manchas, né? Seus 30, 35 dias de vida aí tem que ter cuidado, porque se chegar a pegar a mancha nessa fase, depois para frente é mais difícil e o custo também é maior para ter esse cuidado. Trigo, a gente sempre tem que manter o olho sempre firme, né? Sempre monitorando, porque pode acontecer, a gente vem o alho um dia, às vezes aquele dia não apareceu doença, não apareceu praga, a outra semana a gente tem que estar monitorando de novo, né? Então, esses primeiros dias, 30, 40 dias de vida do trigo, o monitoramento tem que ser constante, né? Para ter esse cuidado, para não chegar a ter uma praga, para não chegar a ter uma doença, né? Principalmente plantas daninhas infestantes. Então, os primeiros dias de vida do trigo são essenciais com esse cuidado. Olha, o convívio entre trabalhador rural, a natureza, pode despertar algumas surpresas, como esse que aconteceu com a aparição de uma onça. Oh, meu Deus do céu. Olha aqui para nós provar depois. Olha aqui. Deus, nós aqui, ó, e a oncinha ali, ó. O vídeo foi nos repassado há alguns dias e ocorreu em uma propriedade de Catanduvas, na região oeste do Paraná. A onça passeia pela lavoura, observa e corre. Um baita susto dar de cara com um animal desses, né? E nós trouxemos esse vídeo porque nessa semana, Panzer, não sei se você viu, mas repercutiu muito aquele caso de um agricultor de Toledo que já com 76 anos diz ter entrado em luta corporal com uma onça parda ao avistar o bicho na propriedade. Leandro, no município de Planalto, na comunidade de São José do Liso, há poucos dias agricultores também flagraram uma onça parda. Vale destacar que essa comunidade lá em Planalto, ela fica a menos de 20 quilômetros do Parque Nacional do Iguaçu e também da divisa com a Argentina. A orientação sempre é que o agricultor ou quem se deparar com um animal desses não tente correr. Pelo contrário, encara o bicho, tenta controlar a situação, porque afinal de contas o animal às vezes só quer se afugentar e também seguir a sua vida, né? Exatamente. Procure também os órgãos ambientais para tratar desse caso, para que seja alertado quando um animal desses aparecer na sua propriedade. O agronegócio vive um momento delicado devido ao endividamento rural. E o governo federal vem trabalhando numa proposta para dar um alívio aos agricultores que estão com contas em atraso. Esse é o comentário do Luiz Carlos Baggio no quadro Agroeconomia. Olá, você que nos acompanha. Foi anunciado na última quarta-feira o acordo de renegociação das dívidas rurais. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, fizeram o anúncio. O acordo vai beneficiar produtores e cooperativas que sofreram perdas entre 2019 e 2025. Para os produtores que tiveram perda de 30% em 2 safras, tanto em razão da mudança climática quanto da variação de preços, as dívidas poderão ser renegociadas em 8 anos, sendo 2 de carência. Já para os produtores com perdas maiores, como foi o caso dos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul em 2024, o prazo chega a 10 anos, com 2 anos de carência e mais 8 anos para o pagamento dos débitos. Os agricultores devem agora procurar os bancos para iniciar a renegociação.
As taxas de juros variam de acordo com o porte do produtor. Pequenos produtores beneficiários do PRONAF, afetados pelas mudanças climáticas, terão uma taxa de 5% ao ano. Os médios produtores beneficiários do PRONANF, afetados pelas mudanças climáticas, poderão usufruir de uma taxa de 8%, enquanto que para grandes produtores afetados pelas mudanças climáticas, a taxa será de 11% ao ano e para os afetados pela variação de preços, será de 12% ao ano. Esse acordo espera-se venha a amenizar a situação dos produtores, tendo em vista que a inadimplência estava crescendo de forma preocupante entre os produtores rurais. A inadimplência já beirava a 8% nos financiamentos contratados pelos produtores, e isso estava gerando uma série de problemas, uma série de transtornos, e alguns estavam encontrando dificuldades para a renegociação de dívidas. Com esse acordo firmado entre o governo e o Congresso Nacional, espera-se que haja uma tranquilidade maior para o agro de agora em diante. Obrigado, amigos. Voltamos no próximo programa. Muito obrigado, Luiz Carlos Baggio, pelas importantes informações aos produtores rurais. Depois do intervalo, você vai ver um projeto que está espalhando mudas de araucária pelo sudoeste do Paraná. O Plano Safra já começou e a Cressol tem soluções para todos os ciclos da sua produção. Com crédito e parceria de verdade, do manejo da cultura ao investimento em máquinas e equipamentos. Tudo para você produzir com mais segurança. Faça como o Sr. João e conte com o Plano Safra na Cressol para seguir produzindo e crescendo. Cressol, em cada ciclo do campo, juntos. Transformar a decoração da sua casa ou escritório nunca foi tão fácil. Com os ripados Vitralsul, podemos abusar da criatividade, produzindo lindos painéis que dão elegância e sofisticação ao seu ambiente, levando a durabilidade e a leveza do alumínio. De fácil instalação, possui um acabamento perfeito, sem contar as inúmeras cores que você pode escolher para dar aquele toque final. Escolha a qualidade, escolha Vitralsul. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia, não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. O Bom Dia Rural está de volta para falar sobre um dos mais importantes símbolos do sul do Brasil e também peça fundamental da nossa biodiversidade. É a árvore araucária. Afinal, ela está ameaçada de extinção, mas há vários projetos e um trabalho constante de preservação. Leandro, e um desses projetos está acontecendo em Francisco Beltrão, uma ação que visa disseminar e distribuir mudas para a população. Quem traz detalhes é a nossa colega Indianara Paz. Quem olha para o alto dessas copas robustas quase não pensa no tempo. Essas araucárias têm pelo menos 50 anos de história, 5 décadas para desenhar esse contorno imponente no horizonte. É a prova que a natureza não tem pressa. Afinal, são em média de 12 a 15 anos de espera até que os primeiros pinhões comecem a cair. Plantar uma árvore dessas é fazer um pacto com o futuro. É o que o seu Paulinho está fazendo no bosque da propriedade. Ele plantou 200 mudas de araucária. É que nem eu sempre falo para as pessoas, se você plantar, você vai colher. Se você não plantar, você nunca vai colher. Se você plantar esse pinheiro hoje,
É uma bênção de Deus que está, ainda, além de arborizar, ficar bonito o lugar, daqui 10, 15, 20 anos você vai ter o fruto para comer. Pensando no fruto que as próximas gerações vão colher, o seu Paulinho aproveitou para levar as mudas de graça para casa. Preservar a araucária, que continua na lista das espécies ameaçadas de extinção, depende da iniciativa de cada um, mas o caminho fica muito mais fácil com um bom incentivo. É por isso que o Viveiro Municipal de Francisco Beltrão doa as plantas para quem quer fazer a sua parte no campo. Esse suporte faz parte de uma produção expressiva. Anualmente, o espaço cultiva cerca de 115 mil mudas de árvores de diversas espécies, garantindo o verde na cidade e também no campo. Esse trabalho que a gente faz aqui não se tem na região, né? Nenhum viveiro que produza, que distribui de forma gratuita à população. Então isso tem uma importância, um significado muito grande para o nosso município e para a nossa região, né? A gente não deixa morrer, né? Essa situação do plantio, do incentivo, do cultivo a essa árvore símbolo do nosso município. Então ela traz uma riqueza, uma biodiversidade, vários animais se alimentam da semente do pinhão. Então não só para a flora, mas também para a fauna local, a araucária é muito importante. Para que essa riqueza cresça sem problemas, a orientação é clara. Nada de plantar araucárias dentro da cidade, já que o risco de acidentes e a burocracia para o corte inviabiliza o plantio urbano. O destino certo é o campo, onde as mudas servem para reflorestamento ou cultivo comercial, desde que plantadas nas regras certas. Depende do tamanho da muda, tu faz uma cova aí de uns 50 por 60 e coloca o araucária. Para ele conseguir retirar o araucária na agricultura, ele tem que plantar em linha reta, em 3 metros. Daí ele consegue a liberação para poder tirar. Mas se ele tiver um bosque na beira de uma sanga, ele que planta para deixar para bonito, para os filhos, para os netos, né? E o trabalho de preservação das araucárias continua aqui em Francisco Beltrão. Para o ano que vem, 13 mil mudas já foram plantadas aqui no Viveiro Municipal. As novas mudas estarão disponíveis em janeiro de 2027, mas o viveiro ainda tem 2.000 unidades prontas, além de outras espécies nativas e frutíferas. Qualquer morador retira de graça na hora, mas grandes quantidades exigem autorização da Secretaria de Meio Ambiente. O impacto desse trabalho tem se tornado tão positivo nos últimos anos que a ajuda para reflorestar Francisco Beltrão agora também cruza as fronteiras do município. Mas a gente sempre tinha essa procura muito grande dos municípios lindeiros, né, do nosso viveiro, né, dessa distribuição de mudas. Então nós editamos uma portaria que em troca da mudinha das árvores, eles nos recompensam com substrato, que é o que a gente utiliza para produzir, né? Então uma forma de compensação ao município e a gente também, né, compensa o meio ambiente distribuindo essas árvores para reflorestamento aí da nossa região. Com a distribuição de mudas e o trabalho de reflorestamento, a expectativa é que os novos pinheiros comecem a mudar a paisagem do campo já nas próximas temporadas. Olha que ação interessante, juntamente com o Rotary Club de Francisco Beltrão. O projeto, Leandro, se chama Plantando Vidas e quem tiver interesse pode visitar o Viveiro Municipal. E quem tiver também semente de árvores nativas pode estar entrando em contato tanto com o Viveiro Municipal quanto com o pessoal do Rotary para dar seguimento e transformar essa semente em mudas e depois em árvores. Antes de encerrar o nosso programa, eu quero mandar um abraço muito especial para Foz do Iguaçu. Mas vou aproveitar também, Leandro, para cruzar a Ponte da Amizade e até a cidade de São Cristóbal, no Paraguai. Lá sempre temos a audiência do Milton Scherner. E também agradecer o Gilmar Vargas de Planalto, que não perde uma edição do nosso programa. Para você ver como é importante também essa integração com os nossos irmãos, tanto do Paraguai quanto da Argentina, porque o nosso compromisso aqui sempre é levar conteúdo de qualidade para vocês que estão aí do outro lado da tela.
Nosso muito obrigado, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando sempre, se você quer rever algum dos conteúdos, acessa lá nas redes sociais. Estamos presentes no YouTube, no Instagram e também no Facebook com o @Bom Dia Rural TV. Um abraço a todos vocês e no próximo final de semana um programa especial aos colonos e aos motoristas. Até lá então. Tchau, tchau.